Começo, foi? Amém, queridos. Vamos dar início ao nosso estudo pela manhã, à medida que as pessoas vão chegando. Eu só peço que quando chegar, as pessoas cheguem e sentem, né? Que não vai interrompendo as pessoas que chegam, vai toda hora, oi, tudo bem, parabéns, aí acaba interrompendo. Mas eu quero que as pessoas cheguem, sentem e comecem a participar. A gente vai começar a ter um ano, né, assim, mais devoto àquilo que é necessário. Eu vou repetir isso várias vezes hoje, à medida que as pessoas forem chegando, para a gente poder estar tendo um estudo bíblico bastante importante, dando bastante importância ao estudo da Bíblia, que é fundamental. Não adianta você ser cristão e ficar vagueando em tudo quanto é lugar, buscando palavras bonitas no Salmo número tal, Salmo número 91, e você não saber por que você é cristão. Então nós temos que ser cristãos porque fomos gerados pelo Espírito Santo de Deus. Como Jesus nasceu com Maria, também nós nascemos de novo através do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus dentro de Maria e gerou Jesus Cristo dentro de nós. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a maior importância que temos para viver aqui na Terra é através do Espírito Santo. Então, eu estou começando um estudo hoje através de quê? Do Espírito Santo. Não adianta a gente ter um monte de palavras bonitas, mandar mensagem para todo mundo, mas dentro de você não sabe a importância daquilo que você tem dentro de você. Então, hoje eu vou dar uma aula sobre o Espírito Santo. Gostaria que toda a igreja estivesse presente. Toda a igreja teria que estar presente aqui. Mas eu vou insistir até o último dia de dezembro, 31 de dezembro de 2024, para fazer isso com que a igreja entenda. São duas coisas importantes que eu quero passar para a igreja: oração e o conhecimento da palavra de Deus. Isso tudo vai trazer compromisso. Compromisso com quem? Não é com o pastor só, não. Quando você tem compromisso com Deus, você vai ter compromisso com as outras coisas. Você vai ser um exemplo aonde você estiver. Você vai lutar para fazer uma pessoa de caráter e de bons costumes. Isso é fundamental, amados. Aonde você estiver, na escola, no trabalho, na rua, brincando, você tem que ser uma pessoa referência de Deus. Pastor, mas eu conheço um monte de crentes. Não, você não tem que olhar para esse lado. Você tem que olhar para aqueles que estão andando no caminho certo, né? Jesus sempre andou no caminho certo, por isso que ele é referência para o mundo todo. Por isso que nós estamos no ano de 2024, que cortaram o mundo no meio. Agora, a partir de agora, o ano vai começar como 0, 1, 2, 3 e começou em 2024. Jesus chegou para trazer a plenitude do tempo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou louvar um hino aqui, mas antes eu vou orar. Amém? Vamos estar orando. Eu queria que vocês ficassem de pé para a gente poder estar orando, fechando nossos olhos. Inclusive, amados, o que é oração? Eu vou dar um breve... O estudo do Espírito Santo, o estudo de oração são duas coisas fundamentais para a gente na nossa vida do cristianismo. Oração significa orar a Deus e uma ação nossa. Orar a Deus. Rezar, pastor. O que é rezar? Rezar vem da palavra do latim chamado recitare. O que é recitare? Receita. Eles pegaram o que Jesus ensinou, Pai Nosso que estás no céu, então virou uma receita. E as pessoas só leem aquilo ali, Pai Nosso que está no céu, aí depois ensinaram Ave Maria, não sei o quê, aí depois creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Então virou uma receita. Não, nós não estamos aqui para que você ore uma receita. Oração significa conversar com Deus, falar com Deus. O fundador do metodismo, John Wesley, tinha uma esposa chamada Susana Wesley. Ela tinha 19 filhos. Depois teve 9, que morreu vários, né? O que ela fazia? 3 horas por dia ela orava pelos filhos. Sabe quando que ela orava pelos filhos? Quando ela botava um lenço na cabeça. Por quê, pastor?
porque ela começava a trabalhar, fazer comida, lavar roupa, fazer isso tudo, e ela começava a fazer as coisas, Senhor, em nome de Jesus e tal, não sei o quê. Papai, lembra do John Wesley, lembra do Carlos Wesley, lembra do meu marido, lembra disso, lembra daquilo, tarará, tarará, e ia falando e orando a Deus. Deus, estou sentindo que eu vontade de orar. Ela ora durante fazendo as coisas. E pastor, ela é maluca ficar falando sozinha? Não, ela estava falando com Deus. Oração, a Bíblia diz, orai sem cessar. Amém? Eu vou louvar um hino aqui que eu tenho lido, um dos únicos hinos que eu consigo ler, que eu gosto muito, do Paulo César Brito. Pode sentar um minutinho, que vocês quiserem acompanhar, pode acompanhar sentado. Eu não orei, né? Acabei que eu não orei. Mas pode sentar, pode sentar. Querido Deus, eu te agradeço por mais uma vez estar na tua casa, te adorando, te louvando e bendizendo o teu santo nome. Peço-te, Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, o teu amor, a tua força envolva cada um de nós e que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir nesse estudo de hoje, porque eu não sou capaz, senão pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Portanto, Senhor, me ensina, me dê capacitação, mesmo tudo aquilo que eu já preparei, mas que seja, eu creio que eu pedi ao Senhor para preparar esse estudo, para passar para a tua classe, Senhor, para aqueles que aqui vieram, Pai, e estão interessados em conhecer mais da tua palavra. Por isso, Pai, me ajuda, me dê força, me dê sabedoria, ajuda a trazer aqueles que ainda estão por chegar, que eles venham ter compromisso com o horário, Senhor Deus, porque é muito importante, faz parte do nosso caráter ter compromisso com o horário, em nome de Jesus Cristo. Tem um hino que diz assim: pescador. Jesus chamou Pedro para ser pescador. O primeiro discípulo de Jesus foi Pedro. Foi numa pescaria, né? Pedro foi pescar e não pegou nada a noite toda. E Jesus falou assim: vamos pescar. E foi lá e pegou um monte de peixe. Vinde após mim, disse Jesus a certo homem. Vinde após mim, e eu te farei um pescador. Transformarei tudo o que fazes, tudo o que te prende. Eu tirarei, te envolverei com o meu amor. Vinde após mim, e tudo que orares crendo em meu nome, meu Pai promete pela palavra te responder. Vinde após mim, disse Jesus a este homem, e ele o seguiu e se tornou um pescador. O mundo é o mar, o peixe são homens sem rumo, sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto o mar, o peixe apanhado, acaba morrendo, na rede de Deus, o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como este homem. Quer teu braço lançando a rede em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus. Hoje Jesus quer te fazer como este homem. Quer o teu braço lançando a rede em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus. Amém, Jesus? Todos vocês foram pescados para Deus um dia, né? Eu, Maria Helena, o seu Joaquim, eu pesquei tantas vezes vocês. Quantas vezes tentando pescar? A nossa vida é pescar para Deus. Por quê? Porque um dia a gente vai se encontrar com todos esses que nós pescamos lá no paraíso. É fundamental, se a gente crê no Cristo. Por
que Jesus, com 33 anos, morreu aqui na terra, sendo filho de Deus? Poxa, tinha tanta vida para viver, não é? Mas ele morreu, por quê? Ele falou assim: eu vou para o Pai para preparar o lugar para vocês. Uma das coisas mais importantes, irmãos, é entender por que Jesus veio a este mundo. Por que Jesus veio a este mundo e morreu com 33 anos? Porque Deus tentou resgatar o homem durante o Antigo Testamento todo, durante todos os anos. De todas as formas ele tentou cativar através de profetas, de homens de Deus, de Moisés, todos esses homens que vieram, eu vou explicar aqui, tentaram atrair o homem para Deus. Mas aí Deus falou assim: não tem jeito. Eu falo hoje, o homem sai daqui e esquece. Então eu tenho que fazer o seguinte: eu vou dar a última oportunidade para eles. Eu vou nascer dentro deles. E dentro deles, eu nascendo dentro deles, eu vou conseguir conduzi-los para o caminho certo. Porque fora, falando com vocês, pode entrar. Se quiser sentar aqui na frente, eu fico feliz também. Eu não cuspo muito, não bebo água aqui. Fica todo mundo aqui na primeira fileira, é bom. Os melhores alunos. Olha só. Então, amados, eu estou falando, vou repetir tudo que eu falei antes, né? A respeito da primeira aula da escola dominical. Eu vou prezar muito para as pessoas da igreja estarem presentes aqui. Inclusive, as lideranças, aqueles que participam, eu vou convidar, vou falar assim: pessoal, se você não vier à escola dominical, você vai me dizer por que não está vindo, que eu vou ter que anunciar. Ó. Hoje a Alexandre chegou, me ligou, falou que vai fazer uma prova, entendeu? Mas ele estaria aqui. Outros líderes vão fazer a mesma coisa, porque aqui é o pastor que ensina vocês a caminhar com Jesus. Eu não quero que vocês aprendam com o outro, eu quero que vocês aprendam com o pastor que você está. E peço que não tenha conversa durante a aula do pastor. Eu sempre vou falar isso, eu quero sempre que escutem o pastor. Então, é uma coisa que eu peço por bem de vocês, né? Então, eu vou fazer com que a escola dominical seja uma aula de discipulado também. Porque é importante o pastor, o líder, sabendo ensinar o caminho e as ovelhas vão caminhar. Entendeu? Porque é importante saber isso. Porque vocês ensinarem, vocês vão ouvir na televisão um monte de pregadores. Ah, pastor, mas eu gosto tanto do David Leonardo, ele é um garoto novo que sabe, faz, acontece. E eu gosto muito do Luciano Subirá, que sabe muito, pode saber, mas pode trazer dúvida para o seu coração. Você pode até assistir, não estou proibindo ninguém de assistir, mas o ensinamento do teu pastor é uma forma. Posso até discordar de alguma coisa deles, até, porque a Bíblia é muito grande. Então você tem que, se você vai para uma empresa nova, a empresa, você vai estar trabalhando na empresa. Aí a empresa te ensina lá, ó, você vai ter que fazer isso. Aí você vai chegar e falar assim: poxa, mas naquela empresa lá eu fazia diferente. Você pode até falar com a pessoa: hoje eu fazia assim. Ah, mas aqui a gente não faz por causa disso. Ou então não faz por causa daquilo. Porque é uma empresa diferente, é uma forma diferente de trabalhar. Então você tem que obedecer a norma daquela empresa. É a mesma coisa, né? Você trabalha numa empresa, você sabe disso. Se você for para outra, você vai ter um outro direcionamento. Mas não quer, a não ser se na igreja o pastor chegar e falar assim: hoje em dia vocês vão adorar uma imagem de escultura. Aí eu estou. Agora, vamos evangelizar pela esquerda. Ah, pastor, vamos pela direita que é melhor. Ah, se não for pela direita eu não vou. Entendeu? As pessoas têm que aprenderem a ser conduzidas e serem obedientes. Então, é fundamental. O ar está ligado, minha irmã? Tá, né? Então é importante isso. E eu estou falando que eu vou dar vazão à escola dominical. A pessoa que quer trabalhar na igreja tem que estar na escola dominical, tem que estudar, tem que ter discipulado, tem que aprender e saber o caminho que eu vou traçar para a igreja nesse ano. Eu estou falando aqui para eles que a primeira coisa que eu dei na aula, no princípio, falo sobre o horário, para a gente chegar no horário. Adailson, cadê hoje? Ah, entendi. Tá bom, querido, tá bom. O que acontece que eu estava falando? Hoje nós vamos estudar sobre o quê?
o Espírito Santo de Deus. Eu comecei o ano pedindo direção de Deus. Ah, pastor, você podia começar com oração. Podia começar com Bíblia, sei lá, texto e tal, mas eu senti a direção de começar pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eu estava vendo o seguinte, estava falando para eles aqui, mas é bom repetir, que o Espírito Santo, Deus, no princípio, ele trabalhou com o Espírito Santo, eu vou explicar aqui. Só que no princípio, ele tentou conduzir pessoas que estavam, profetas, Adão, depois vem Abraão, vem Moisés, todo mundo. Mas o homem recebia o Espírito Santo sobre eles, ficava durante um período e ajudava a ensinar o povo, mas o povo se desviava. O povo ia para lá, ia para cá, e toda vez era uma tentativa e não conseguia. Toda vez era uma tentativa aqui, uma tentativa ali, não conseguia, e era difícil e tal. O que aconteceu? Deus falou assim, ó, se eu estou encurtando bem a história, Deus falou assim, peraí, vamos fazer o seguinte, de vez de eu fazer com que eles não estão conseguindo aprender, eu vou criar um plano novo. Eu vou entrar dentro deles, que aí eles não vão esquecer. Eu vou conduzir eles dentro deles. E Deus criou o plano que, mandando o Espírito dele para nascer em Jesus, Jesus morreu, ressuscitou e devolveu esse Espírito de Cristo, que conduziu a Cristo, conduza a igreja, conduza a nós a salvação. Porque não tinha outra solução, que aí não tem outro jeito. Poxa, se ele explicando, o Espírito Santo conduzindo os profetas, conduzindo as pessoas, e o povo entrava na igreja e saía e voltava e continuava com os problemas. Agora, botando dentro dele, ele não tem desculpa de dizer, não, mas ninguém me ensinou. Não. Se você abrir o seu coração, você recebe o Espírito Santo te conduz. Então, o que acontece? Então, eu resolvi trazer esse estudo porque é fundamental. O Espírito Santo é uma pessoa dentro de cada um que aceitou Jesus. É uma persona. No grego chama-se prosopon. É algo que faz com que você tenha caráter, que você mude de direção, como muitos mudaram de direção. Você fazia uma coisa, você andava na direção do mundo, do conhecimento seu próprio, e agora você, não, peraí, eu posso andar direito com o meu conhecimento, com tudo, mas eu estou olhando para Deus. É diferente, é conversão mesmo, é mudança de direção. Hoje o mundo continua andando para conhecimento, pela teoria, pela isso, por aquilo. Nós andamos sabendo que Deus é o alvo, o que criou todas as coisas. Amém? Então, esse estudo que eu vou começar com vocês, eu até botei algumas coisinhas já no grupo do... Quando vocês se matricularem, eu tenho um grupo aqui só da EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu vou acrescentar esse grupo. Inclusive, eu tenho que fazer uma estatística, por exemplo, em janeiro, agora eu faço uma estatística da igreja. E eles pedem, quantos alunos você tem na escola dominical? Que é fundamental. Quem tem uma escola dominical grande, com certeza você vai ter uma boa igreja. Então, o estudo, o ensino e discipulado é fundamental para a igreja. Para se ter uma vida espiritual saudável, a busca diária através de oração e de leitura bíblica não é algo opcional. Repetindo, para se ter uma vida espiritual saudável e busca diária através de oração e leitura bíblica não é algo opcional. Se quisermos permanecer de pé espiritualmente, mesmo sendo bombardeados todos os dias pelo inferno e todos os tipos de tentações, é imprescindível buscar a fonte eterna, que é Cristo Jesus, forças para cada dia de batalha. Cada cidadão do reino de Jesus deve tomar sua carne, suas vontades e lançar-se de vez, sem olhar as circunstâncias adversas. Eu falei de oração, vou repetir. Pastor, mas eu não consigo orar. Tem gente que fala que tem que orar 3 horas, 4 horas por dia, 5 horas. Eu dei um exemplo aqui da Suzano Wesley. Alguém sabe quem foi Suzano Wesley?
esposa de, não, mãe de John Wesley, né? E ela orava 3 horas por dia por cada filho. Mas quando que ela orava? Quando ela botava um lenço na cabeça. Como assim, pastor? Ela botava um lenço para poder começar a trabalhar. Lavar louça, lavar roupa, fazer comida, fazer essas coisas. Ué, pastor, como que ela orava? Você pode orar dirigindo, você pode orar o tempo todo. Orai sem cessar, isso mesmo. É fundamental. Às vezes a pessoa não sabe, porque 15 minutos às vezes você ora, porque eu orei por tudo, acabou. Não, você tem que orar o tempo todo. Orar o tempo todo. E quem vai te conduzir à oração é o Espírito Santo. Eu estava em casa de manhã, estava, Senhor, em nome de Jesus, Pai, estou fazendo uma limonada lá, e estou, papai, não sei o que, eu preciso disso. Pai, lembrei de uma pessoa aqui agora, que está acamada, não sei o que, a Celina, mãe da Eliana, Jesus, misericórdia, eu não queria estar no lugar dela, quando eu me coloco no lugar dela, eu vejo a impossibilidade, ela também, começa a orar. De repente eu vou e lembro do Adailson, lembro da mãe da Liene, eu tenho que lembrar o nome dela, estou guardando, Hilda. A dona Hilda e tal, pai, Senhor Deus, puxa vida, já tem tanta idade, o que a gente pode falar para uma pessoa assim, né, que ela sente alguns problemas, e a gente vai orando, e vai fazendo as coisas, com o lenço na cabeça. Você vai lembrar sempre disso, porque a Suzana L, que foi o fundador do John Wesley, fundador do metodismo, ela tinha 19 filhos, mas ela depois faleceu, vários filhos, eu não lembro bem agora a história, ela orava pelos 9 filhos. Ela orava pelos 9 filhos com a lencinho na cabeça. Lógico, não quer dizer que ela não tirava o lenço da cabeça, ela não orava. Isso foi uma questão de você fixar uma coisa. Nós fixamos muitas coisas na nossa mente. A nossa mente é o principal. Jesus, quando chamou o homem para fazer a sua imagem, ele não fez o homem, ele não criou o homem. O verbo foi formar, porque ele fez igual a ele. Fez igualzinho a ele, formar, é diferente o verbo no hebraico. Formação é porque ele montou o homem à sua imagem e semelhança e deu direito. Foi uma criação de risco, porque ele podia escolher o caminho. Por isso que nós somos arminianos. Nós não acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre. Você tem que ser. Jesus não salvou todo mundo e botou um para o inferno e outro para o céu. Então, Jesus chamou você e agora deu oportunidade, através do estudo do Espírito Santo que eu estou passando, você entender que o Espírito Santo nasceu dentro de você, está dentro de você para conduzir você, para te dar frutos, para você ter domínio, para você ter capacidade, ter amor, tudo isso você tem através daquilo que nasceu dentro de você. Quando lemos o Antigo Testamento, não encontramos com frequência o termo Espírito Santo. Abra a Bíblia, por favor, eu vou pedir a ajuda de vocês. Isaías 63, capítulo 10, 63, capítulo 10, capítulo 63, versículos de 10 a 11. Quem abriu pode me falar. Fábio. Pode ler. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Amém? Vocês podem observar que é um dos versículos, se não me engano, o único versículo que fala Espírito Santo no Antigo Testamento. O Cleide, você que ligou o ar-condicionado, né? Eu queria o controle do ar-condicionado, por favor. Eu não sei, aumentar não, para diminuir, né? Mas eu queria ver se está com barulho lá fora, se mudou alguma coisa. Tá? Tá normal lá? Tá. Tá 30 graus. Tá bom? A gente tem esse recurso, né? Não vamos perder esse recurso, amém?
a gente tem o recurso do Espírito Santo, por que a gente vai tentar interpretar a Bíblia? Vamos usar o Espírito Santo. Nem usar isso aqui é bom, né? Então, amados, quando lemos o Antigo Testamento, como falei, dificilmente você vai ver Espírito Santo escrito no Antigo Testamento, né? Diferente do que ocorre no Novo Testamento. Todavia, isso não significa que o Espírito Santo não estava presente no Antigo Testamento, tá? Que a gente não vai ver assim, Espírito Santo. Então, é bom, às vezes parece uma coisa simples, mas não, porque tem um motivo, tá? Do contrário, ele estava presente e ativo em toda a história bíblica. Para ser mais exato, desde as primeiras obras, desde a primeira obra na terra, o Espírito Santo esteve presente. Amém, queridos? O Espírito Santo, como Jesus, é uma das pessoas da triunidade divina e por isso sempre existiu. Como é triunidade? O que vocês entendem de triunidade? 3 em 1. Eu dou sempre o exemplo, né? Não sei não porque sou químico, mas porque a água é feita de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, H2O. Eu pergunto a vocês, a água tem 3 estados: sólido, líquido e gasoso. E se você quebrar o gelinho e fazer uma análise de que é constituído o gelo, H2O. E líquido, também H2O. E vapor, H2O. 3 estados e uma só substância. Amém? A mesma coisa é Deus. Se Deus fez a água, por que ele não pode ser 3 em 1? Ele usou 3 formas, talvez, de uma... Eu não posso te explicar, alguém tenta explicar, algum teólogo, alguma coisa. Não, ele fez em 3 formas porque é muito mais, talvez, fácil de nós entendermos. Mas as pessoas que querem complicar, complicam. Isso é fácil de complicar, como é fácil de entender. Mas aí é que base. Ele quer que nós sejamos como ele, buscar as coisas para poder entendê-la e não complicá-la. Nós, muitas vezes, buscamos as coisas para complicar. Eu não vou estudar teologia para ensinar teologia para vocês. Imagina se eu estudar teologia... Cristina é professora, estudou a vida toda, está aposentada agora, né? Graças a Deus, né? E professora para quê? Estudou, mas ela não ensinava o que ela aprendeu, ela ensinava da forma como a criança precisava aprender. John Wesley era uma pessoa que fazia com que todo pregador leigo que quisesse subir ao púlpito tinha que primeiro pregar para uma criança. Por quê, pastor? Porque pregando para uma criança, você não prega da mesma forma que eu vou pregar aqui. Eu vou falar da bolinha, vou falar da bolinha de sabão, vou falar de não sei o que, e depois vou explicar. Está vendo que a bolinha de sabão sobe? Jesus subiu também quando morreu e ressuscitou. Sei lá, eu vou explicar coisinhas. Conhece a história de Jonas, quem comeu o peixinho que comeu, para você ter uma linguagem que atue, que a criança se motive a aprender. Então você tem que descer da sua capacidade intelectual e virar uma criança. Isso se forma como Jesus fez. Jesus era Deus, se fez homem, para que você e eu possamos entender que também possamos ser, não igual, mas possamos ser como Deus, imitar a Ele. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Jesus desceu da sua glória para se formar homem. E eu também, para aprender e para pregar, eu preciso descer disso aqui, pensando que eu conheço tudo, e falar a linguagem do Espírito Santo, para que você, com o teu Espírito Santo, interprete aquilo que eu estou falando. Amém, queridos? Por favor, podem perguntar, tá? A aula é aula, né? Então, e também quiser me ajudar um pouquinho, pode me ajudar, tá, Fábio? Amém? Então, é essa forma da qual o Espírito Santo é uma pessoa triúnica. Deus Pai, Deus Filho Jesus, Deus Espírito Santo. Antigamente eu aprendi assim, aprendi na catequese que Pai, Filho e Espírito Santo. Eu nunca sabia o que significava isso. Vivi um tempão. Olha que eu estudava, eu ficava questionando. Até uma vez que num dia de curso de noivos, acho que foi do meu irmão, aí o padre chamou todo mundo que ia ser padrinho, ela chamou um monte de padrinhos do dia do casamento dele, todos, e uma pessoa sentando na frente assim, uma pessoa bem humilde,
E o padre falando, aí, de repente o padre falou assim, não, porque uma pessoa para ser santo tem que ser canonizado pelo Papa, tal, tal, tal. Quando falou isso, o rapaz humilde falou assim, padre, como assim? Não é Deus que bota a pessoa santa, não? E o padre ficou, não, tem que ser, é um processo dentro lá dos cardeais, feito um estudo, apanhado para ver a situação, para poder ele ser colocado como ele eleito, né? E a bula papal é o Papa que assina para ele ser santo. Ai, meu Deus! Ih, rapaz, aí quando ele falou aquilo, pela humildade dele, pela mesmo eu sendo formado, tendo capacidade dele, Jorge também, meu irmão, também estudioso, ficamos assim horrorizados, né? Que ele trouxe a essência da pergunta verdadeira. E ali, aquilo ali, com certeza me afetou. E ele não era evangélico, não, mas ele questionou a situação, porque uma pessoa só pode ser santo se Deus está nessa pessoa. Paulo chama todos os seus discípulos de santos. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos torna separados para Deus. Santo significa separados para Deus. Amém? Pessoas da Trindade Divina, e por isso sempre existiu. Cumpriu sua obra na criação, na instrução do povo de Deus e na modelagem do caráter de seus filhos, como veremos nesta lição. O termo Espírito Santo no Antigo Testamento, como vimos anteriormente, o termo Espírito Santo não ocorre muitas vezes no Antigo Testamento, mas se apresenta de outras formas. Ele é normalmente chamado de Espírito de Deus, Espírito do Senhor. A palavra hebraica que para Espírito se chama Ruá. É a palavra hebraica que está, a tradução que vem para Espírito é Ruá, R-U-A-H, que pode significar fôlego, vento ou espírito. Quando aplicada a Deus, ela indica Deus em ação no mundo. Repete comigo, Deus em ação no mundo. Então, quando esse Espírito é aplicado a Deus, Espírito de Deus, é uma forma de Deus estar agindo no mundo, na terra onde Ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115 diz isso, né? Os céus são os céus do Senhor, a terra deu a Ele os filhos dos homens, a você, a mim, para que nós possamos administrar a terra. Amém? Então Deus deu a terra aos filhos dos homens. E quando Ele fala dessa terra, quando Ele fala Espírito representando Deus, é que está agindo na vida do homem aqui na terra. Então a gente vai entendendo algumas coisas importantes depois que a gente lê um texto. A gente vai começar a entender. No Novo Testamento, em especial, no texto que se refere à descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, percebemos claramente a sua manifestação como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, né? Atos 2:2. Então, nós podemos aqui perceber que esse Espírito estava agindo no homem através de um vento impetuoso, né? Até foi uma visão que teve um daqueles homens que estava ali, que era a visão de que desceu como línguas, como fosse de fogo, né? Então é um vento impetuoso, é como um vento que vem sobre nós. Continuando aqui, este episódio representa muito bem a definição do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, pois, a sua ação é como um vento invisível, mas notoriamente perceptível. As obras do Espírito Santo no Antigo Testamento ocorrem de diversas maneiras. A seguir veremos algumas delas. Por exemplo, na criação do mundo. Vamos abrir logo no princípio, no capítulo 1, Gênesis capítulo 1. Logo no versículo 1. Alguém pode ler para mim?
O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui já tem a primeira ação do Espírito de Deus na terra. Então, desde o princípio, esse Espírito de Deus já estava presente. Pastor, e o Filho estava presente? Quem é o Filho? Jesus. Ele estava presente? Ele era o quê? O Verbo, como disse. O que é verbo, amados? Qual é o significado de verbo? Aí a portuguesa aqui, a professora, ação. Amém? Toda ação que é comprar, vender, fazer, orar, é uma ação. Então, quando Deus criou, esse verbo criar já era Deus, já era Jesus, já é o Filho. Ele é a palavra. Como diz no grego, logos. Jesus era a palavra. Então, o Espírito de Deus estava presente, o logos estava presente e o Criador, Deus, estava presente. Amém, queridos? Então, todas as coisas foram formadas por Jesus e para Jesus. Ele é o modelo. Por isso que nós somos homem, como somos, cabeça, o olho nasce um em cada lado, nariz aqui, boquinha aqui, orelha. Ah, pastor, mas tem uns que nascem. Se você for olhar para as exceções, você não vai estudar nada nesta vida. Português, matemática, física, inglês. Se você olhar para as exceções, não. As exceções podem cair numa prova para ser pegadinha para você. Mas o normal, a norma normal, é você ver que todo homem nasce igual. Amém? Todo ser humano tem os olhinhos aqui, o narizinho aqui. Tudo que você tem foi criado e formado por Deus, pela palavra. Antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que nós já estávamos sendo preparados, porque Deus, o Criador, Ele é soberano. Alguma dúvida, alguma pergunta, pode perguntar, me deixa mesmo no estreito, é importante. Tem gente que vem, me bota no estreito para... A outra que me falou que não vinha hoje era a Carmen também, porque está fazendo prova, lá em Maricá. Então, amados, na criação do mundo nós vemos aqui o Espírito de Deus. Na criação do mundo não precisamos ler muitos versos do Velho Testamento para encontrar uma referência ao Espírito Santo. Na verdade, no segundo verso das Escrituras, ele já nos é apresentado. É o Espírito de Deus parava sobre as águas. No princípio, antes de tudo, já se estava lá. O Espírito Santo é a primeira manifestação de Deus sobre a terra, mesmo sendo esta sem forma e vazia. Eu gosto de explorar isso, sem forma e vazia, porque nada tem a forma de Deus se não tiver o Espírito de Deus presente. Eu vou mudar lá para Paulo, falando em Coríntios. Ele fala: ninguém fala Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo, senão é anátema, maldito. Por quê? Porque para falar de Jesus, eu tenho que conhecer, eu tenho que falar do Espírito. Por isso que eu tenho focado na igreja, amados. Se você entender e se aprofundar que na dificuldade Deus quer se apresentar para você, Ele quer te dar pão quando não tem pão, quando não tem peixe, Ele multiplica. Ele é o Deus que faz acontecer coisas. Ele já fez na minha vida, por isso que eu posso dizer, eu não gosto de ficar explorando, mas quando eu menos nunca tinha uma condição de fazer alguma coisa, de repente Deus me oferece. Do nada Ele vai me dar alguma coisa. E Ele continuou fazendo isso na vida de hoje. E isso é conhecimento, é aprofundamento, e você vai se aprofundando. Quando você toma conhecimento, já não é novidade Ele fazer uma coisa dessa para você. Mostrar-se para você, mais do que para mostrar para outro, porque para outro não vai ter glória de Deus. Para quando mostra para você, você vai glorificar o nome dEle. Como eu falo sempre, eu tenho várias experiências, né? Eu já tive em lugares que eu falei: papai do céu, eu estou aqui nesse lugar perdido, não sei para onde eu vou, o que eu faço. De repente acende uma luz, aparece um carro, para na minha frente.
Teve uma vez que eu estava dentro de uma favela, um negócio, de repente apareceu. Situação. Tem pessoas que já me contaram experiência e estão afastadas da casa do Senhor. Eu estava no monte orando ali uma vez, aqui esse monte aqui, do Monte da Pérsia, aqui orando ali em cima por todas aquelas pessoas lá embaixo. Uma pessoa foi dentro de lá no Morro do Caniçal comprar drogas. Quando chegou lá no Morro do Caniçal, chegou lá o bandido, o traficante, o gerente, sei lá, a pessoa do tráfico, você é polícia, vão matar ele. Levaram ele para um canto lá onde tinha sangue no chão. Quando iam matar ele falou, Jesus Cristo, que o pastor falou, porque eu não sei, eu não conheço, mas aquele que o pastor falou lá, orando no monte lá, aparece para mim, me salva, que eu vou acreditar. De repente entrou o gerente da Boca do Fumo e falou assim, não mata ele agora não. E ele, vendo, ele não viu o gerente, ele viu uma luz. Olha só que coisa importante, coisa de louco. Ele viu uma luz entrando. E o gerente falou, não mata ele não, porque ele não é polícia, ele é cliente. Mas ele é cliente, então, mas ele interviu, por quê? Porque ele citou, porque Jesus queria se apresentar a ele. Pastor, isso acontece hoje, acontece amanhã, acontece em todos os lugares, mas é cada vez mais que você se fortalece na presença dele, mais você vai ter certeza para chegar para uma pessoa na rua e falar alguma coisa. Porque o Deus, ele não está mais sobre você. No Antigo Testamento, o Deus se apresentava, o Espírito de Deus apresentava sobre. Ficava um período, era um momento, com Eliseu, com Davi, com todos esses que fizeram o Antigo Testamento, esse que escreveu a Bíblia, todos eles foram dotados do Espírito Santo, mas não estavam com ele, dentro deles. Participavam da ação de Deus na terra, mas saía, entrava e saía. Eu vou contar alguns textos aqui para você, você vai ver. Até que Deus fez o plano, como eu falei no princípio. Não vai dar jeito se eu não entrar dentro da pessoa e fazer com que a pessoa seja meu filho, selado pelo Espírito de Deus. Só que Paulo fala que você pode entristecer aquilo que está dentro de você e pode apagar. Tessalonicenses, Efésios fala que você pode apagar. Então nós temos que estar zelando por coisa mais importante que eu tenho na minha vida, que é o Espírito Santo. Por isso que essa primeira aula que eu faço é insistir que você conheça o Espírito Santo, que você saiba quem ele é. Tem um judeu, né? Eu não gosto muito de falar, que tem muitas críticas sobre o ministério do Benihim, mas foi um dos livros que eu li, que é o livro, não sei se você já leu, Bom Dia Espírito Santo. O Bom Dia Espírito Santo, ele era um judeu, morava em Jope, né? Na mesma cidade de Pedro, né? E a família dele toda era judia e não acreditava em Jesus Cristo, até que um dia ele conheceu uma pessoa, apresentou Jesus para ele, e ele chegou de manhã, acordou e falou assim, bom dia Espírito Santo. E aí, meu amigo, mudou a vida desse homem. Todo dia ele fala, bom dia Espírito Santo, porque ele viu que o Espírito Santo dentro dele é uma pessoa dentro de você. É poder de Deus, é glória de Deus, é unção do Espírito Santo. Você tem que conhecer aquilo que está dentro de você. E meu Deus, como muda a minha vida. Como eu acordo cheio de problema e de repente esses problemas vão ficar nos problemas. E a minha vida com Deus é maravilhosa. Estava com meu neto na praia, vendo aquele meu netinho. E como é que eu fico tentando entender a mente dele. Como é que pode ter sido o mundo, o pecado, essas coisas todas faz uma transformação no ser humano para não nascer normal, né? Agora é espectro autista. Quantos autistas temos aí? Eu fico ali, mas eu estou ali. Mas eu sou um agente de Deus ali, do Espírito Santo, até para usar ele, para falar de Deus para outra pessoa, para falar da mente das pessoas. E o poder de Deus vem sobre mim, vem sobre a pessoa. A palavra que sai de dentro de mim é verbo, porque Jesus está dentro de mim, ele é o verbo que se fez carne. Quando você tem essa convicção, muita convicção de que esse Espírito faz diferença na vida da gente, na vida de outros,
Você começa a fazer coisas assim. Eu lembro da Carmen, quando chegou aqui na porta dessa igreja aqui, quem trouxe ela foi o Paulo Silk, que não acredita em Deus até hoje, mas me conheceu e falou: esse é um homem sério, um pastor sério, pela minha reputação, que eu já estive na casa dele orando com ele, inclusive teve doente, ela chegou aqui, ele chegou e falou assim: a Carmen está aqui não está conseguindo dormir, ela está morando ali na casa, numa das minhas casas alugada, e não consegue dormir, está vendo um monte de coisa. Aí o que o Espírito Santo falou comigo? Eu tenho que falar a linguagem dele. Eu trabalho com afastamento de espíritos, eu trabalho com feitiçaria, eu falei: pastor, você trabalha com feitiçaria? Trabalho. Eu faço essas coisas de trabalho de expulso, esses negócios de imagens, coisas de visões, eu trabalho com isso. É mesmo, ele mesmo fica admirado, o Paulo Silva. Pode entrar e sentar na cadeira aqui. Quando ele entrar aqui e sentar aqui, você não quer entrar, não? Não, eu não. Deixa ela entrar. Ela entrou, sentou e nunca mais saiu da igreja. Eu falei: você pode dormir na sua casa hoje, porque eu já mandei todos eles saírem de lá. Só eu falar isso, os anjos já foram lá e tiraram tudo. Porque você tem convicção que Deus está fazendo. E foi lá, ela foi dormir a noite todinha e depois voltou, ficou até hoje na igreja. O Espírito Santo, a glória é para Ele. É Ele que faz. Mas você tem que conhecer Ele. E tem que dar glória para Ele. Não só uma nem duas, mas muitas vezes. Mas quanto mais a gente estuda, mais você se capacita. Eu estava vindo para cá, aí eu queria saber o telefone da minha filha. Minha filha estava me ouvindo, de repente está me ouvindo. Eu falei: pô, não sei de cabeça o telefone da minha filha. Ah, mas é só olhar um retratinho lá. Aí hoje foi aniversário da Alice, eles foram lá em casa. Aí ele falou assim: poxa, eu fui ligar para minha mãe, apertei o retratinho da minha mãe ali, e quando quem atendeu foi o pastor, fui eu. Pastor, alô, não sei o que, pá. Aí eu não entendi mais nada, eu apertei o retratinho da minha mãe, aí falei até com Vanessa, minha filha, né, para mudar, consertar lá o que houve, que ela apertou o retratinho. Aí eu lembrei assim: eu tenho que guardar um telefone, não basta guardar o retratinho, a imagem, basta eu ter isso dentro da minha mente. Aí eu comecei a falar assim: eu vou pegar os números, agora eu vou tentar digitar, eu vou praticar. Quando você pratica o Espírito Santo, ele fica mais vivo dentro de você. Mesmo se você se decepcione: ah, mas não aconteceu, pastor. Eu não vou te dar a resposta, mas o Espírito Santo tem a resposta. Aí eu fui lá: 976568496, já decorei. A prática do Espírito Santo faz você cada vez mais ser uma pessoa espiritual, Espírito de Deus, fundamentado não no que os outros falam, fundamentado naquilo que você é com Deus. É muito importante isso. A igreja, para ser forte, por isso que ela precisa estudar, aprender coisas que às vezes você pensa que é difícil, que vê aquelas pessoas pregando maravilhosas e tudo. Você é uma pessoa que pode fazer as mesmas coisas. Não é importante estar num púlpito falando que nem eu estou falando, não sou mais importante que vocês nem um pouco. Eu tenho essa missão que Deus me deu, que já me capacitou, mas não sou mais importante, sou a mesma coisa. Eu tenho que cuidar para que eu estou em pé, para que eu não caia, e orar todo dia para não cair em tentação. Quem não ora pode cair em tentação, porque a Bíblia diz isso. Jesus, oração modelo de Jesus diz isso: Pai nosso, está no céu, não deixeis cair em tentação, mas livra-me do mal, porque Senhor, não é fácil não. Até quando eu vou na praia com o Vitor Hugo, misericórdia, meu Deus do céu, como é que está a praia? Liguei para o Roberto, vamos jogar frescobol, Roberto? Até hoje não joguei, vou treinar. O Fábio também pode entrar e jogar também frescobol comigo. E acontece que na praia, misericórdia, está uma coisa de louco. Misericórdia, meu Deus. Foi hoje que eu fui agora, e eu tenho que tomar cuidado. Meu Deus do céu. Eu vi 2 casais.
Meu Deus! E sem contar com as mulheres que ficam lá, que não tem mais roupa, misericórdia. Vamos lá, pessoal. Não tem mais roupa. Amados, eu quero apresentar, essa aí é a Cristina. Amém? Apresente. Eu cobrei dela, estou cobrando dela, ela está na igreja. Ela estava indo lá para Icaraí. Ou fica lá ou fica aqui. Irmã pastor, tá certo. Mas aí ficou muito tempo, eu fiquei com saudade. Eu sei disso, já tem várias igrejas já assim. E vai ter mais. Cada vez mais o cerco vai apertar, vai aumentar, se você deixar se levar. Por isso que você tem que orar para não cair em tentação, que daqui a pouquinho você vai achar, mas ele fala de Jesus. Tem uma pessoa aqui na igreja que a pessoa fica difícil, porque tem um parente, tem um que é da igreja dessa. Aqui, você não está longe não, aqui. Aí o que acontece? A pessoa chega, mas ela fala de Jesus, a pessoa fala, mas olha só como é que está a coisa. Você vê que ele, puxa, se você encontrar na rua, você, puxa, você é crente? Sou crente. Glória a Deus, aleluia. Está falando com uma pessoa que está. Aquele que saiu de casa, separou da sua irmã, não foi esse? Irmão do Manuel. Vamos lá, pessoal, mas casados, que eu estou falando, está em família agora, a coisa está bem. Tem que tomar cuidado. Amados, continuando aqui o nosso estudo, vamos ver alguns textos, senão daqui a pouco eu não tenho tempo. Hoje tem ceia do Senhor. O texto que, claro, expor a Trindade Divina, tá? Ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. João 33, Jó 33, 4. Vê se vocês, por favor, veem para mim. Leite. Tá ali, né? Deixa eu ver, 33, 4. Lê para mim, vê se é isso mesmo. Eu botei Jó aqui, não sei se é Jó ou se é João. O que está escrito? Amém? A inspiração é o Espírito de Deus. Não é isso que eu botei aqui? O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, né? O texto concorda com o ato da criação, pois Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O primeiro cria o homem e depois cria, não forma, né? Eu botei aqui errado. Forma o homem e depois sopra nele o fôlego de vida, né? Gênesis 2, 7. Deixar por aqui, eu quero chutar. O que diz 2,7, Fábio? Está aqui aberto, aqui já vi. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vê o 8. 2,7. Agora o 8, né? E plantou o Senhor Deus o jardim Éden, da banda do Oriente, pois ali não. Só isso. É que ele fala sobre o domínio, ele deu a ele domínio sobre todas as coisas, sobre o peixe do mar, acho que aí está no capítulo 1, não, capítulo 1, versículo 26, 27, 28.
O autor do Salmo 104, ao compor uma poesia que engrandece a Deus, o Criador, afirma também o poder do Espírito de Deus na obra da criação. Salmo 104, versículo 30. Lê, Luciene. Luciene, eu vou pedir ainda a você também. Envia o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Amém? Renova, envia o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Amém, queridos? Então, o poder do Espírito de Deus na obra da criação. Amém? 1:20, isso. É o 28. Né? Pode ler. Lê, Lainara. Ah, já saiu, deixa eu ler. Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deu domínio. Por isso que nós somos... Oi? Aí é Gênesis... Não, esse é outro versículo já. É Gênesis 1, 26, 27, 28. 28. Ela leu só o 28, né? Que é Gênesis 1, 28. Que é domínio, ele deu domínio, né? Deus abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos, dominai sobre peixe do mar, sobre aves. Ou seja, domínio. Domínio significa que nós somos administradores, nós somos mordomos da terra, nós somos administradores de toda mordomia cristã. Quando fala, às vezes mudou essa forma de falar. Antigamente é o mordomo que administra uma casa. Mordomo é que... Oi? É o caseiro, mas é aquele que administra. Nós somos o caseiro, nós somos o domínio, está sobre nós. Deus deu a responsabilidade de conduzir toda aquela. Ana, como é bom ver você aqui há tanto tempo. Deus te abençoe, querido. Continuando aqui. Eu já li 104:30, você já leu. No homem, a atuação do Espírito Santo, né, na antiga aliança, é notoriamente percebida em alguns aspectos. Muitos discordam que o Espírito Santo tenha operado alguma obra dentro da pessoa, né? Essa ideia tem sido dada nas palavras de Jesus em João capítulo 14, versículo 17. Ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, somente a partir da nova aliança o Espírito Santo passou a habitar dentro do homem. Amém? Quer ler? Quer ver alguma versão diferente? João 14, 17. Pode ler, Fábio. O Espírito da verdade... Acho que nem precisa. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém, queridos? Isso é fundamental, amados. Jesus Cristo que falou isso. Ele habita convosco e estará em vós. Mas só que a gente não dá ênfase a isso. A gente não liga muito para isso. A gente tem que enfatizar mais isso. Jesus fez parábola, falou assim: você tem um terreno aqui, que tem um tesouro lá no céu. O homem vendeu tudo que tinha para comprar o tesouro. Era o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está dentro de nós. Nós temos o maior tesouro está dentro de nós. E nós às vezes deixamos de usá-lo. Não digo usar, que eu não gosto nem de falar se usar, mas não deixa ele se resplandecer a glória dele. E a gente fica às vezes numa mesmice. Mas aí a gente perde isso porque a gente não estuda e não ora. Duas coisas importantes: estudar e orar. Discipulado, oração. Oração é aquilo que eu falei para você. Você ora todo o tempo, toda hora. Experimenta você estar com a lencinha. Você vai lembrar do lenço da cabeça da Suzana Weir, vai lembrar disso. Ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, somente a partir da nova aliança do Espírito Santo, porque no Antigo Testamento não era assim.
passou a habitar dentro do homem. Anteriormente, no Antigo Testamento, era apenas como um agente exterior, né, que impulsionava o homem a praticar as obras específicas de Deus. Todavia, essa visão não concorda plenamente com os exemplos do Antigo Testamento em que notamos a ação do Espírito Santo no homem. Vejamos, na revelação, o Espírito do Senhor dava aos profetas o conhecimento da vontade e dos desígnios de Deus, bem como o poder para comunicarem a mensagem divina. Números 11, 25, Neemias 9, 30, Isaías 2, 2, Ezequiel 8, 3 e Ezequiel 11, 2, concedendo dons aos homens. O Antigo Testamento tem muitos exemplos de homens que, pela ação do Espírito de Deus, foram agraciados com dons provenientes da ação divina. Sobre os tais, um bom exemplo é Bezalel e Aiolabe. Eu vou pular um pouquinho aqui. Também em Jeremias 31, eu vou ler alguns versículos, vou pular alguma coisa aqui, senão a gente não vai. Vamos ver Juízes, capítulo 6, versículo 34. Eu quero chegar mais adiante. João 6,34, alguém abriu? Pode. Juízes 6,34. Alguém aí atrás? Jane. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate e os Abiezritas se ajuntaram após ele. Então, o Espírito revestiu Gideão momentaneamente, com o espírito de liderança. O que ele fez? O Espírito do Senhor revestiu. O que é revestimento? Revestimento é, por exemplo, a tinta que está aqui nessa parede, é um revestimento. Não é a parede, ele fica por fora, amém? Revestiu, ele orientou, ele deu uma direção para Gideão, um espírito de liderança para Gideão. Ele capacitou ele como um líder. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar um alarme, né? Ou fez né? Para quê? Convocar os homens da família de os Abiezer, a segui-lo. Ele pegou uma família e fez como liderança, o Espírito Santo sobre ele, convocou uma reunião para poder ir para a guerra contra os midianitas, né? Então o Gideão aqui estava revestido do Espírito Santo, mas não dentro dele. No Antigo Testamento você vai ver sempre isso, você nunca vai ver. Amados, tem profetas que gostariam muito, quando profetizavam Jesus e o Espírito Santo descer na terra, de ser um de nós. Porque eles sempre tinham o Espírito Santo quando Deus achava assim, eu vou agir você, eu te empresto o Espírito Santo, depois tiro. Porque ele não fica dentro de você. Nós temos a coisa mais importante de todas. Ele veio habitar em nós. Antigamente eu tinha até uma dúvida, né, sobre batismo, segunda bênção, discussão de batismo com o Espírito Santo. Eu agora gosto mais de falar cheios do Espírito Santo. Transbordar do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, não é um batismo de poder. Basta você ser cheio do Espírito Santo, você transborda com os dons do Espírito Santo. Visão, revelação, dom de línguas, essas coisas todas. Quanto mais você ficar cheio, vai ter uma hora que não vai adiantar, você vai falar, você vai ver, você vai ter visão, vai ter tudo isso. Não para a glória do homem. Quando ele vê que tem glória de homem, ele bloqueia, ele apaga. Vamos lá, Números capítulo 11, versículo 24 e 25. Pedi outro aí para ler. Números, capítulo 11, versículo 24 e 25. Quem não leu ainda foi o Roberto. 11, Números 11, 24 e 25. Eu não vou com o microfone aí, porque eu estou vendo só aqui na frente. Pode ler, Roberto. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo,
25. Continua, 25. Se repetiu. Nunca mais se repetiu. O que aconteceu, amados? Isso aqui foi na época que Jetro foi visitar Moisés e falou que ele estava muito cansado sozinho, ele precisava de ajuda. Aí ele foi, Deus mandou falar com ele para que ele dividisse aquele fardo dele para dividir com mais outras pessoas. Então, Deus mandou que Moisés saiu ao encontro da palavra do Senhor, né, e reuniu os 70 homens anciãos e falou assim: o Espírito que está sobre Moisés repartiu, está um pedacinho para você, para os 70 homens que estavam ali. Todos os 70 homens ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios não, ficaram sobre ele o Espírito Santo. Para quê? Porque para tomar uma decisão é preciso do Espírito Santo. Para eu tomar uma decisão, eu tenho que ficar batendo na porta, porque o Espírito Santo fala comigo para eu poder tomar uma decisão. Quando eu estava estudando isso aqui, ele me deu uma orientação. Eu creio que eu quero que vocês prestem bem atenção agora, que é muito importante que eu vou falar aqui, que foi uma revelação. Eu não vou dizer, então vamos me chamar de herege, uma heresia. Mas é muito bom essa reflexão que a gente vai fazer aqui agora. Quantos homens tinham os Moisés aqui? 70. Repete, 70. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Nós vamos dar uma estudadinha aqui, que eu quero perder um pouquinho de... Perder não, né? Ganhar esse tempo com vocês. Antes de ler Lucas capítulo 10, eu vou ler o capítulo 9 no finalzinho dele. No versículo 9, 57, o meu título está assim: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Amém, irmãos? 9:57. 9:57. Lucas põe à prova os que querem segui-lo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: amém? Todo mundo está acompanhando? Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Amém? Chegaram para Jesus e falaram: ô Jesus, eu vou te seguir onde você quer que eu vá. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, seus covis, né? E as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem travesseiro para deitar a cabecinha. O meu é reclinar a cabeça, não é isso? Amém ou não amém? Ou seja, aquele homem queria seguir onde Jesus fosse. Jesus já deu uma advertência: olha, tem certeza mesmo que você vai me seguir? O outro disse: siga-me. Jesus chamou, né? Ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Pergunto eu, aonde estava esse homem com Jesus? Estava perto da casa do pai dele? O pai dele morreu ali? Como é que foi? Como é que ele sabe? Ou ele tinha um celular, recebeu um telefonema? Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Dura essa palavra de Jesus, né? Engraçado que você não sabe o que estava se passando, o que Jesus estava vendo. Se for uma desculpa esfarrapada. Jesus sabe de tudo. Entendeu, amados? Isso acontece até hoje. Vai e prega o evangelho. Poxa, pastor, você não sabe como é que eu estou.
Tem tanta desculpa, amados. Tanta coisa. Não é prioridade. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e buscar a sua. Você sabe como é bom buscar o reino em primeiro lugar. Deus supre todas as suas necessidades. Outro lhe disse: também quero segui-lo, mas permita antes disso que eu despeça das pessoas da minha casa. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Dura essa palavra. Jesus sabe de tudo, sabia de tudo. Eu não posso fazer isso, que nem Jesus. Eu não sou Jesus, mas às vezes o Espírito Santo me revela. Agora vamos para o capítulo 10. Amém? Capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu os mesmos que estavam com ele. É isso? É a continuação do texto. Esse capítulo é só para ilustrar, mas é a continuação do texto. Você vê que depois disso, ele chamou um monte de gente, aconteceu um monte de gente recusou, não é isso? E aí ele foi, depois disso, ele chamou aqueles mesmos. Ou tem uma conjunção aí chamada outros. Ele chamou outros. Amém? Porque aqueles não quiseram. Chamou outros o quê? Quantos? 70. Que coincidência daqueles 70 de lá, né? Chamou outros 70. E os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele e a cada cidade e a lugar onde ele haveria de passar. Olha para mim, amados. Primeiro, aqueles que se deram desculpa não foram. Chamou outros, com certeza que chegou. Não, eu vou. E com Gideão, é uma coisa também que eu lembro muito, quando Gideão chamou, ele foi para a guerra com 32 mil no exército. Aí Jesus falou: tem muita gente tímida e medrosa. Eu até quando prego falo assim, gente que queria cuidar das galinhas, cuidar dos animais, ver os tímidos, que ele não ia falar, quem é tímido e medroso? Eu não sou, não. Quem quer cuidar das galinhas, dos porcos, da casa, disso, daquilo? Sabe quantos? Sobrou 10 mil. 22 mil foi embora. De 32 mil do exército, foi 22 mil embora. Aí Gideão não falou nada. Gideão estava com tanta fé que ele sabia que Deus estava na frente dessa batalha. E de repente Deus falou com ele: ô Gideão, tem gente demais aí. Quando passar pelo aquele rio ali para beber água, aquele riozinho ali que eu botei, quando a pessoa for beber água e mergulhar, e ficar mergulhado, jogando aguinha alto, que beleza, esse você separa. Agora aquele, pastor, como é que você sabe disso? Eu estava lá, o Espírito Santo me levou lá. Agora aquele que chegar ali, pegar a mão na água e botar na boca, que nem um cão, não é cão de diabo não, e sair correndo, esse você deixa. 9.700 mergulharam na água, fizeram bolinha de sabão, fizeram sei lá o que, eles foram embora para casa de novo, que ele mandou embora. Ficou com 300 para lutar contra um exército, 2 exércitos, 3 exércitos. Deus falou: eu estou com vocês, estou com esses 300. Se a pessoa se coloca à disposição, Deus vai fazer, irmãos. Deus vai fazer. Deus faz coisas muito maiores. É isso que ele quer da gente, entendeu? Esses 70 aqui se colocaram à disposição e foram com Jesus. Agora tem um detalhe aqui que ele fala também, que é importante, que a gente lê nas entrelinhas. Ele os enviou de 2 em 2. Você acha que Jesus precisava disso para evangelizar? Para preceder ele? Não. Jesus fazia milagre em tudo quanto é lugar, mas ele tem a preocupação de dizer para vocês que ele quer você participando do reino dele. É o maior cargo que eu tenho. Uma vez me chamaram para ser político. Pastor, você poderia ser um político, ser uma pessoa, um ministro aqui, de repente você pode ser um ministro da economia, ministro, vai se candidatando, vai subindo, vereador, não sei o quê. O maior ministro que eu sou é da palavra de Deus. É o maior ministério que existe no mundo.
Não tem nenhum ministério do Lula, pode botar 37, pode dar 50, 40, pode ser do Bolsonaro, pode ser de quem for. Ministro, você é um ministro da palavra de Deus. Mesmo de 2 em 2. É fundamental, amados, que a igreja trabalhe junto com o pastor, junto com Jesus. Amém? Quer perguntar, pode perguntar. Então, enviou de 2 em 2 para que fosse adiante dele cada cidade. Pergunto eu a vocês, nesse capítulo aqui, quando Jesus estava, o Espírito Santo já tinha descido sobre eles? Amém, Fábio? Não tinha descido. Não tinha chegado o dia de Pentecostes. Então eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Engraçado que lá também, com Moisés, aqueles 70 que ele separou também não tinham o Espírito Santo. E Moisés pegou o Espírito Santo dele, chegou lá, tomou para você. Estou brincando que não foi assim, né? Mas Deus permitiu que repartisse com os 70. Aqui Jesus fez a mesma coisa. É mesmo? É. Porque não tem como outra forma. Eles não habitaram, os pessoas não ficou habitando nele ali. Concorda comigo, Fábio? Pode discordar, você é pastor, você pode discordar. É uma coisa que é um detalhe que a gente não presta atenção. Então ele colocou e fez a mesma coisa com Moisés, pegou 70. Eu gosto da Jesuscidência, né? Que é uma coisa fundamental para a gente entender que Deus não faz coincidência, Ele faz Jesuscidências. Um outro aí, pastor novo, está falando Cristocidência, mas quem criou Jesuscidência para mim foi eu. Jesuscidência. Que aqui fosse adiante dele para cada cidade e cada lugar. Agora, ele diz aqui, a seara é grande, no versículo, continua no versículo 1 ainda, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que ele quer dizer isso? Porque muitos chegaram e falaram que não queriam ir, quer sepultar o pai, quer fazer não sei o que, dando desculpa. Então tem que orar a Deus para poder ter pessoas compromissadas. Que eu chego, vai e vão. E tem uma coisa que eu anotei aqui, deixa eu ver aqui como é que eu anotei. Eu botei assim, Lucas 10, né? Jesus também enviou 70, coincidentemente, Jesuscidente, daqueles que foram escolhidos, ou seja, foram chamados e não colocaram objeções e nem deram desculpas esfarrapadas e nem ficaram dizendo o que queriam fazer ou escolheram tarefas. Esses 70 que Jesus está dizendo assim, você não vê aqui, pô Jesus, eu vou com você, mas vou fazer o quê? Onde eu vou trabalhar? Não, eu vou. Observações. O Espírito Santo não estava habitando nos 70 que Jesus enviou, porque ainda não havia descido o Espírito Santo sobre toda a carne, como ocorreu no Pentecostes. Amém, queridos? Eu estou trazendo essa reflexão porque é importante a gente ler nas entrelinhas. O estudo bíblico traz as entrelinhas, as coisas importantes, para a gente poder fundamentar, para saber, para você experimentar de Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui, estou convosco desde... O Jesus Filho está aqui, e o Jesus Espírito Santo está dentro de você. É um chip que está dentro de você, falando melhor, que toda hora ele tem um contato. Ele não tem contato com aquele que não tem o chip, porque ele não tem como ligar, ele não tem um telefone gravado na cabeça, ou seja, Deus tem um telefone, todo mundo gravado na cabeça, mas ele não tem o contato porque você não aceitou o chip. Quem são os escolhidos de Deus? Quando a gente fala assim, pastor, eu sou escolhido de Deus? Não sei. Por que você sabe que você é escolhido? Só é escolhido aquele que foi chamado e aceitou. Esse é o escolhido de Deus. Por isso que ele diz, Deus é quem escolhe. Mas quem escolhe por quê? Ele só escolhe aqueles que aceitam ser chamados. A gente fica, ai meu Deus, se ele escolheu, então ele escolhe um para o inferno, outro para o céu. Não, ele chama. Está em Lucas, Evangelho de João, capítulo 17, ele fala, Pai, aquele que tu me deste, Jesus falou assim, aquele que tu me deste, ou seja, aqueles que eu chamei e aceitaram. Mateus, vem comigo. Mateus foi. Pedro, você é pescador de homem. Tudo bem, eu vou. Todos que ele chamou e aceitou. E continuou fazendo isso.
É a melhor coisa que tem, o melhor cargo que existe na terra. É ser escolhido, ser chamado e aceitar Jesus. É uma maravilha, amados. Eu vou parar. 1 Reis, vou só mais terminar mais uns textos aqui, para explicar o Antigo Testamento ainda. 1 Reis 18, 12, diz o seguinte: pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve, não sei para onde. E se eu der a notícia a Acabe, ele não o encontrar, ele matará a mim e a este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. O que é isso aqui? O Espírito do Senhor Deus o leve, não sei para onde. Isso aqui foi o seguinte, amados. Elias e o rei Acabe viviam uma rixa tremenda. E Jezabel, né? Aí, uma vez Elias chegou, mandou esse homem aqui, que eu esqueci o nome dele, procurar Elias. Ele encontrou Elias. E o rei falou assim: agora me diz onde ele está, que eu vou matar o Elias. O rei Acabe queria matar Elias. Aí ele falou assim: eu encontrei você. Aí o Elias falou: vai lá e fala com ele, fala com o rei lá, diz onde eu estou. Aí ele falou assim: nem pensar, eu sigo o Senhor, servo a Deus, eu sei quem é o Deus, e sei quem você é, Elias. Se por acaso o Espírito Santo chegar para você e ver que Acabe está querendo vir te matar, o Espírito Santo vai te levar para outro lugar, e aí não vai encontrar você. E o rei Acabe, de vez de matar você, vai matar a mim. Deu para entender o que eu falei? Era um informante do rei, só que ele era servo de Deus. Quando ele encontrou Elias, o rei mandou avisar: ó, Elias está aqui. Aí ele falou: vai lá e avisa, vai lá, avisa ele lá. Não, sou servo de Deus, conheço, eu sei quem você é, Elias. Quando eu avisar ele, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te avisar para te dar livramento. O Espírito Santo do Senhor no Antigo Testamento cobria as pessoas para dar livramento, né? E hoje ele está dentro de você também para te avisar de coisas que você não deve fazer, de coisas que você corre risco, né? Fuja da aparência do mal. O Espírito Santo te diz isso. Amém, queridos? Que teu estômago seja curado em nome de Jesus. Tome limão que é bom. Continuando aqui, amado, tem vários textos que eu citei, mas eu vou ter que cortar, que eu vou dar ceia agora. Zacarias capítulo 4, versículo 6 também diz, né? Ele prosseguiu e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A aula de hoje que eu trouxe para vocês é sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, uma síntese das sínteses das sínteses. Que o mais importante que vocês entendam é que o Espírito do Senhor não habitava em Moisés, não habitava em Elias, não habitava em ninguém. Amém? Vocês entenderam isso? Não habitava aqui, não morava dentro. O Espírito Santo só mora dentro depois que Jesus morreu, foi para o céu e disse: eu vos enviarei o Consolador. E no dia de Pentecostes desceu o Espírito Santo. Nós somos a geração do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós para nos conduzir nesta terra tenebrosa. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Tem uma pessoa do Ministério do Louvor que vai cantar. Pega o microfone lá atrás na mesinha de som. Hoje tem um Ministério do Louvor aqui que vai... Alguém toca aqui? Não, né? A Jane, mas não tem violão. A Jane está aqui hoje, misericórdia, Jane. Sabe a música que eu louvei aqui agora hoje? A música que eu louvei aqui, a primeira música que eu louvei. Vinde após mim, disse Jesus a certo homem. Vinde após mim, eu te farei um pescador. E tem duas também. O que eu cantei essa aqui no princípio, vocês não estavam aqui ainda. Vamos louvar a Deus aqui com a nossa irmã, a irmã, né? A irmã do louvor. Deixa eu ligar para você. Som. Tá. Pode louvar a Deus. Vamos trazer nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém, irmãos?
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o mundo ver meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço pros meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. A paz, irmãos, continuamos nesse mesmo espírito, louvando ao Senhor pelo primeiro domingo deste novo ano, que Ele possa continuar derramando chuvas de bênção sobre as nossas vidas, abrindo portas de emprego, novas perspectivas de vida. E aqui nós vamos orar por essas ofertas, esses dízimos. Pai amado, Pai celestial, ainda diante de Tua presença, pedindo perdão por nossas faltas, nossas iniquidades. Obrigada por estarmos aqui, Senhor, neste primeiro domingo, Senhor, de 2024, diante de Ti, na Tua casa. Senhor, cuida, Senhor, desses dízimos, dessas ofertas, desses proventos que estamos apresentando a Ti. Aqui ele é muito bem administrado. Senhor, que nunca falte o pão em nossas mesas. Abra portas de emprego, abra novas perspectivas de vida, Senhor. Cuida, Senhor, da nossa casa, da nossa igreja e cuida de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu Deus, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez na sua casa, Pai. Começando este ano aqui, Senhor, o estudo bíblico, Pai, que nós possamos aprender mais e mais da Tua palavra, Pai. Senhor, estamos aqui, Senhor, apresentando, Pai, esses pedidos de oração. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. Aqui tem vários pedidos, várias situações, Pai, mas que o Senhor olhe cada uma, Senhor, com muito carinho, Senhor. O Senhor providencie, Senhor, a cura, a libertação, Pai, o entendimento, Pai, a união, a paz, Senhor. Eu não sei o que estão aqui, Pai, mas o Senhor sabe. Eu entrego em Tuas mãos, Pai. Cura, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço e te agradeço desde já, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor agora. Está nesse momento refletindo, a importância de estarmos tomando a primeira ceia do ano. Esse é um momento em que Jesus separou
com os seus discípulos num local especial chamado cenáculo, né, dado pela Bíblia, onde ele não tinha esse lugar, não existia esse lugar, você não vê, né? E era uma mesa em forma de U, né, onde Jesus ficava no vértice do U e todos os discípulos em volta. Ali é uma coisa que vocês hoje estão aqui, mas o pastor é o protagonista, não, o protagonista é Jesus. Não estamos numa mesa em forma de U, mas estamos fazendo aquilo que Deus falou para fazer, que Jesus falou para fazer, em memória de Jesus. Ou seja, é primeiro ano. A ceia do Senhor é algo que o Martinho Lutero, que fez a reforma protestante, é um dos pilares da igreja. Porque aqui você não somente ora, você não somente prega, não, aqui você dá o seu corpo para que ali naquele momento em que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos, como eu disse na pregação da quarta-feira, discípulo não é só aqueles apóstolos, não, discípulos também, Ananias foi discípulo, e tantos outros, Filipe, e tantos outros foram discípulos, Tiago, Timóteo, e tantos outros, e nós somos discípulos. Aquilo ali era um princípio, era a primeira vez que ele estava fazendo para que isso postergasse em gerações e chegasse até nós. Então você está aqui diante de um lugar, numa forma, da qual Deus separou para vocês comer do pão. É diferente, amado. Você quando come do pão, ele vai participar do teu corpo. Jesus Cristo, depois que ressuscitou, ele apareceu a João na ilha de Patmos, e no capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Cear é diferente, amado. Você vai mastigar. Aliança, verdadeira aliança, tem comida. Tem o pão e tem o suco de uvas. E ele disse, depois daqui vocês não vão me ver mais não, porque eu vou para o Pai. E eu vou deixar que vocês representem o meu corpo, comendo do meu pão, que representa o meu corpo. Vocês beberão do suco de uvas, do vinho, daquilo que representará o meu sangue. Então vocês serão corpo e sangue meu aqui na terra. Vocês vão dar continuidade àquilo que eu estou deixando para vocês. E daqui a alguns 50 dias eu vou derramar o meu espírito no dia de Pentecostes, para vocês receberem a promessa do Pai, para vocês terem esse espírito para conduzir vocês nessa terra. Então, mas não adianta ficar só buscando o espírito, se não buscar o corpo, se não buscar o sangue, que é vida. Não podemos deixar de cear, e principalmente no primeiro dia do ano. Quantas vezes, pastor, eu posso cear? 5, 10, 15, 20, 30, mas não é a quantidade de ceias que você vai estar santo ou separado para Deus mais. Ele falou para você tomar, e comer, e beber. Isto é o meu corpo, que eu darei por vocês. Esse suco de uvas é o meu sangue. Este é o meu corpo. Este pão representa o meu corpo. E este suco de uvas representa o meu sangue. Senhor, à medida que eles comerem do pão e beberem do cálice, que esses elementos, quando fizerem a digestão, eles vão para o sangue, todos dois. E o corpo deles estará renovada a aliança que o Senhor fez com eles, lá naquele cenáculo, depois foi para a cruz. Que eles possam agora, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, estarem pedindo perdão dos seus pecados. Colocando que nós, como o Senhor falou em Isaías capítulo 41, 10, não temas, pois eu sou contigo, não se assombres, pois eu sou teu Deus, e chamou-nos vermezinho de Jacó. Nós não somos nada insignificante se não participarmos da mesa e não participarmos do teu Espírito. Peçamos perdão do nosso pecado, da nossa ignorância, pelo nosso pecado seríamos consumidos pela sua misericórdia. O Senhor não nos consumiu, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz. Por isso, perdoa nossos pecados, Pai, por pensamentos, por palavras e por atitudes. Perdoa o seu povo, Senhor.
Repita comigo, igreja. Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados por todo tipo de pensamento que não te agradou. Perdoe todos os meus pecados pelas palavras que eu proferi, que não são pertinentes a um cristão. Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados por todos os pensamentos, por todas as palavras e por todas as atitudes, olhares, tudo que eu fiz que não te agradou. Me perdoa e me deixa participar da tua mesa, em nome de Jesus. O Senhor consagra essa uva, eu não sei quem não toma ceia ainda, mas eu não posso deixar de comer pelo menos da uva, Pai, que não é a ceia do Senhor isso aqui, mas todos podem comer, porque a uva representa o fruto da videira, e o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira. E o Senhor disse assim: aquele que vem à tua casa, que vem ao Pai, de modo nenhum o Senhor lança fora, mesmo que esteja em pecado, errado, mas vai comer alguma coisa, vai participar de alguma forma, porque nunca o Senhor rejeitou ninguém, aquele que vem a ti, em nome de Jesus. Então a ceia, o pão e o suco de uva. Você pode vir aqui, pegar os elementos e voltar para o seu lugar. A Cleide vai estar, do Ministério do Santuário, vai estar servindo vocês. Pode. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Esse pedacinho de pão que você tem na sua mão, ele representa aquele pão que Jesus Cristo partiu e deu aos seus discípulos. Eu posso até, a Cleide pode ter partido, pode ter orado antes, ter feito tudo, mas nós consagramos que este pão representa aquele pão que Jesus partiu. Aquilo ali foi um laboratório em que se fizesse, é como se fosse uma vacina para o mundo todo, entendeu? Só que é a vacina do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que te imuniza do pecado do mundo, te tira, te diferencia deste mundo. Você é filho, você é filha. Oh, xarabalabaxa. Obrigado, Jesus. Obrigado por este momento. Neste mesmo espírito,
Comamos do pão que representa o corpo de Cristo. Depois de comer do pão, ele tomou do cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Depois que o beberdes, saiba que eu estarei em você, você estará em mim, porque o sangue representa a vida. O sangue coloca o espírito, ou seja, coloca o oxigênio na cabeça, planta dos pés, para que teu corpo seja vivo. Ele deu o seu corpo a você representar por ele aqui. E o suco de uvas para te dar a vida de Deus em você. Bebemos todos do cálice que representa o sangue de Jesus. Aleluia mesmo. Glória a Deus. Esses elementos agora entram dentro do teu organismo, faz diferença dentro de você. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Maravilhoso, Jesus. Obrigado, papai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória, glória a Deus. Maravilhoso, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. É verdade, sim. Aleluias. É verdade, sim. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Queremos cada vez mais te honrar, Senhor Deus, com o nosso corpo, com a nossa vida, com a maneira de sermos, ó Pai, de buscarmos a Tua presença, Senhor Deus. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites, que nós possamos sempre